Good morning, everyone! Bom dia, alunos do EQD! Sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo. Yeah, we are live. Para a gente poder falar isso em inglês, já vou até compartilhar meu whiteboard aqui com vocês, de ver se está tudo funcionando certinho. Ó, vamos falar sobre efeito cotonete hoje, tá? Mas antes aqui, ó, but first, eu gosto sempre de compartilhar com vocês esses vocabulários que eu vou falando nas aulas, porque acaba que fica um encontro bem mais produtivo dessa forma, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Já vai pegando o seu papel e caneta para a gente poder já começar a colocar a mão na massa e encher o máximo possível dos seus 4 P's de fluência. So, eu sempre falo, por exemplo, coisas do tipo but first. Isso aqui significa mas primeiro. Não. Então, mas primeiro, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Então, eu falei hoje, por exemplo, coisas do tipo Good morning, everyone. Foi uma frase que eu falei hoje. Qual que foi a outra mesmo, gente? Deixa eu ver quem tá esperto aí. Aproveita para vocês poderem usar o espaço do chat para poder praticar. Tudo bem? Qual foi a frase que eu falei que eu ia compartilhar aqui? Deixa eu ver quem tá acordado. Deixa eu ver se vocês, alunos do EQD, estão acordados. Ó, a Cristina falou, it's cloudy. So, Cris, você pode falar assim, ó, it's cloudy today. Isso aqui já daria essa ideia, Cris, tipo assim, está nublado hoje. Ou a gente pode falar também assim, the day is cloudy today. The day here is cloudy. E você pode falar também the day here, não tem problema, tá? Mas eu já falaria diretão assim, Cris, ó, it's cloudy today. Está nublado. Olha que vocabulary joia que a Cris compartilhou com a gente. Boa, thank you, Evelyn. So, we're live. Eu sempre falo isso também, né? Ó, então, eu vou botar aqui esses vocabulários, que é legal de você ter isso anotado para ter esse guia, tá? Então, veja bem, menos de 3 minutos de aula e olha o tanto de conteúdo que você já pegou aqui de inglês. Seguinte, alunos do EQD, esse é um encontro exclusivo para vocês, então só tá aqui quem é aluno do EQD. E para a aula de hoje, para esse encontro ao vivo, ó, porque vocês estão lá fazendo plataforma maravilhosamente bem, as aulas da plataforma do EQD, provavelmente todos vocês que estão aqui já entraram também para a comunidade do EQD, lá no Facebook, correto? Você, de repente, me segue lá no Instagram. Então, quer dizer, você já está tendo aqui um contato joia com o inglês. Outro contato maravilhoso vão ser essas aulas ao vivo. Então, sempre se organize para poder participar, tudo bem? O cronograma, ele fica sempre lá na plataforma, tá? Inclusive, a gente tem essa aula que está lá no cronograma, no calendário. Segunda-feira a gente tem a nossa aula aberta do YouTube, né, de novembro, e aí fechamos as aulas de novembro. Na primeira segunda-feira de dezembro, vocês já recebem o cronograma de dezembro, e vai ser joia, né, porque vários de vocês vão ter algum período de férias ali, então você vai conseguir se dedicar ainda mais com o seu inglês. Então, só para deixar vocês bem cientes disso daqui. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre ele, efeito cotonete. E aí, como você pode ter visto pelo título da aula, enfim, o nosso objetivo hoje é pensarmos juntos, eu e vocês, sobre a seguinte coisa. O que você precisa? Na verdade, eu não vou botar você, eu vou botar uma pessoa, vou botar uma coisa assim, ó, impessoal. O que uma pessoa precisa para ouvir, vou botar aqui, ó, para entender o inglês falado? E aí, quem é aluno há mais tempo, né? Quem já é veterano, quem já estuda há bastante tempo como aluno do EQD, talvez já tenha a resposta na ponta da língua. Então, eu vou jogar a bola para vocês. Deixa eu ver quem consegue responder aqui essa question. Ó, o que uma pessoa precisa para poder entender o inglês falado? Tipo assim, na hora que ela bota uma coisa para poder ouvir inglês, seja um vídeo, uma música, um filme, uma conversa com alguém, sabe assim, ó, ouvindo aqui, o que uma pessoa precisa para ela poder conseguir entender? Pensando, tá, gente, que é uma pessoa que está aprendendo, que está fazendo isso aqui, ó. Ela está learning English as a second, esquece esse acento, second language. Então, ela está aprendendo inglês como uma segunda língua. Porque você sabe que a dinâmica, eu acredito que você saiba disso, a dinâmica para a gente poder aprender inglês como primeira língua e como segunda língua vai ser completely different. Vai ser completamente diferente. Completely different. Tudo bem?
Então, o que uma pessoa precisa, aluno do EQD? Vê se você consegue me responder. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? São three é ótimo, né? Three eu boto o two aqui. São three ingredients, são 3 ingredientes. E aí, vocês precisam estar nessa mesma página, vocês precisam ter essa resposta na ponta da língua, por quê? Uai, se você não sabe o que tem que fazer para poder ter um listening joia, né? Para poder ter um ouvido bacana em inglês, você nunca vai saber se está no caminho certo, percebe? Então, mandem aqui para mim, por gentileza, o que a gente precisa para poder entender o inglês. Não sei se está dando um delayzinho aqui para poder chegar para mim. Boa, é bom que a Geisa já mandou ali. A Geisa, o Milton. Ao invés lá em cima, né, do cloudy, it's cloudy today, a gente pode usar o que eles estão mandando aí, ó. It's sunny today. Tipo assim, está ensolarado. Deixa eu ver se tem um solzinho aqui, ó. Inclusive, gente, fica essa dica, tá? Toda vez que a gente está estudando inglês, uma estratégia boa, uma estratégia muito joia, é a gente sempre associar as frases com imagens. Então, sempre que você conseguir adicionar uma imagem no que você está escrevendo no seu caderno, no que você está anotando ali no seu celular, no bloco de notas, isso faz um bem danado, tudo bem? Então, ó, it's cloudy today. Eu fui lá e botei uma nuvenzinha. It's sunny today. Botei um solzinho. Então, isso aqui fica joia demais. Então, deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Uai, será que deu pala aqui para mim, gente? Ou vocês pararam de mandar mensagem? Produção, confirma para mim aqui. Parou para mim na resposta da Alessandra Nogueira aqui no chat. Eu não sei se parou de chegar para mim, gente. Tá, mas enquanto isso, o que acontece? Quando a gente pensa sobre ouvir coisas em inglês, né? Deixa eu contar um pouquinho como que foi a minha jornada. As pessoas criam muito esse conto da carochinha na cabeça de tipo assim, ah não, Gabi, e aí? Não, tá normal lá. Tá normal? Eles pararam de mandar mesmo? Não. Eles estavam mandando 4Ps. Pois é, parou pra mim. Efeito cotonete, estrutura. Então tá. Então eu parei de ver os comentários da galera aqui. O que eu posso fazer? Se eu atualizar, vai sair. Você tá no stream. Porque eu falei assim, gente, eu fiz uma pergunta e a galera ficou quieta. Já sei, eu vou ver no YouTube. Boa. Deixa eu ver aqui, ó. Solução, gente. Foco sempre na solução. Peraí, que a gente vai dar um retorno aqui. Tem que tirar o som. Tá, já tirei. Ah, boa. Tá, então eu vou ficar vendo os comentários de vocês num outro lugar. Deixa eu olhar. Beleza. Não precisa poupar, não. Aí aqui eu vou deixar aqui assim, ó. Calma aí, gente. Só uma questão técnica aqui do ao vivo. Aqui eu acho que vai dar certo. Deixa eu só colocar aqui. Eu fiquei preocupada agora, gente. Eu falei assim, caraca, nobody knows the answer. Ninguém sabe a resposta. Eu até olhei a pergunta de novo. Eu falei, será que essa pergunta foi tão difícil assim? E aí que tá. Para a gente poder conseguir ouvir e entender o que a gente está ouvindo em inglês, são 3 ingredientes. O ingrediente de número 1 se chama vocabulary. Vocabulário. E por que eu tô falando isso para você? Pode ser uma coisa óbvia a princípio, mas eu quero que você tenha em mente que não adianta só você ficar ouvindo coisas em inglês por ouvir, né? Porque as pessoas criam isso. Ah, não, Gabi, para eu poder conseguir ouvir e entender o que eu tô escutando, é só eu ficar ouvindo. Quanto mais eu ouvir coisas em inglês. Só que o que acontece, gente? Se você não sabe o que aqueles vocabulários significam, você pode estar ouvindo o som, mas aquilo não vai fazer sentido nenhum para você. Então, vocabulário é essencial. E dentro do método DQD, porque agora você tem um método de estudo. Olha que maravilhosidade, um método que vai te levar até a fluência. Você só precisa colocar a mão na massa. Estou batendo nessa tecla com vocês all the time, o tempo todo. É encontrar formas de colocar a mão na massa. E eu estou aqui organizando toda a sua jornada para você. Então, veja bem, é aí onde entra o pote 1 de fluência, né? Dentro do método DQD são os 4 Ps. Então, o pote 1 é essencial para o seu listening. Listening é essa arte de você ouvir, tá? Você ouvir coisas em inglês. Só que não basta só você saber palavras. Tipo assim, saber só a tradução das palavras. O segundo ingrediente é você saber os padrões de efeito cotonete, que tá aqui, ó. Essa é uma das técnicas principais que a gente utiliza dentro do método DQD para poder te trazer essa explicação lógica do porquê
que eles falam rápido demais. E aí, na verdade, a gente começa a entender, quanto mais a gente estuda sobre esse universo, que não é velocidade. Não é que eles falam rápido demais. E sim, são as conexões. Então, basicamente, esses padrões de efeito cotonete vão te trazer essa clareza de como que funcionam essas conexões de fala. Será que eu tenho como estudar e ficar bom nisso para eu treinar os meus ouvidos? E o terceiro ingrediente vai ser, claro, você ouvir coisas em inglês com frequência, certo? Nem que seja por alguns poucos minutinhos. E com que frequência, Gabi? Vou colocar aqui, ó, every day, todos os dias. Então, essa aqui é uma frequência massa para você poder colocar isso aqui em prática. Então, ouvir, sei lá, o que você pode ouvir em inglês? Um trecho de um filme, um trecho de uma série, uma dica do Instagram, quando eu faço aqueles stories falando só em inglês, as aulas da plataforma, tudo bem? Quando a gente faz a leitura do diálogo, então é importante você estar ouvindo coisas em inglês o tempo inteiro. Beleza? Então eu preciso que vocês tenham isso aqui bem desenhado para a gente poder conseguir colocar a mão na massa. Eu estava começando a contar para vocês um pouquinho de como que foi. Muita gente colocando também de estrutura, para explicar por que não é. Ah, tá, beleza. Tá, beleza. Primeiro aqui, gente, ó, esses são os 3 ingredientes, tá? Estrutura vai entrar mais quando a gente fala sobre speaking, sobre a fala em inglês. Aqui a gente tá falando mais do listening, que é esse fato de você ouvir, tudo bem? Então, o pote 2, ele vai entrar mais em outro departamento. Mas, enfim, voltando aqui, então, eu tava falando para vocês que um pouquinho da minha história, né? Como que eu consegui destravar o meu listening, porque sim, o meu listening ele era muito travado. O que eu quero dizer com isso? Eu ouvia coisas em inglês, só que eu não conseguia compreender. Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu não conseguia compreender o que eu escutava. E olha que louco, se fosse para eu pegar alguma coisa para eu poder ler, sabe assim? Se eu quisesse, por exemplo, pegar a legenda para poder ler, ou pegar um texto em inglês, até que ia. Eu até conseguia. Só que na hora que eu ia ouvir, sem legenda aquilo dali, eu não conseguia ter entendimento. E eu tinha, sim, aquela sensação de que eles falavam rápido demais. Quando que isso mudou para mim? Primeiro, quando eu tive essa clareza de, peraí, o que eu preciso para eu ouvir? Vamos focar na solução? Esse é o nosso DNA. Focar sempre na solução, porque dentro do universo do inglês, eu não falo sobre todos os assuntos do mundo. Tem coisa que realmente não tem solução. Mas dentro do nosso mundo, do inglês, para tudo vai ter solução. Qualquer que seja a dúvida que você está tendo, tem uma solução. Então, cabe a mim, cabe a você fazer o quê? Buscar essa solução, perguntar para o universo. Né? No caso aqui, o seu universo seria o suporte, seria a comunidade, os seus colegas, enfim. Então, a minha jornada com o inglês, né? Eu tive esse grande destravar quando eu comecei a entender que existiam esses padrões de conexão de fala. Então, dentro do DQD, a gente chama isso de efeito cotonete. Eu vou apresentar para vocês aqui hoje 3 padrões de efeito cotonete que vão fazer total diferença para vocês ao longo das aulas. Por quê? Esse primeiro ingredient que eu coloquei aqui, vocês já vão ter isso em todas as aulas. Em todo o encontro com a Gabi, você está tendo ganho de vocabulário. Como assim, Gabi, vocabulário? Eu vou desenhar para você. Aisle seat. Quem já fez lá a aula do básico, do intermediário? Get along. Se dar bem. Isso também é um vocabulary. Table é um vocabulary. Pink é um vocabulary. São as palavras, tudo bem? Então, aqui é só para você ter esse overview, ter isso com mais clareza. Então, hoje a gente vai falar de mais 3 padrões de efeito cotonete. Eu tenho uma novidade para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, ó. Lá na plataforma DQD, a gente criou, aqui tá a plataforma, né? Acho que vocês conseguem ver. Então, aqui tem um módulo de primeiros passos, avisos importantes. Sempre olhem, tá, gente? Esses 2 módulos aqui para poder checar as novidades. Então, aqui tem as aulas do básico, inclusive todas as aulas estão sendo regravadas, tá ficando uma coisa linda. Aqui embaixo, vocês vão ter um módulo agora só de efeito cotonete, tá vendo aqui? E aqui você já tem todas essas aulas aqui, com várias aulas eu explicando para vocês os padrões de efeito cotonete, porque eu sempre mostro para vocês através das hashtags, tudo bem?
E tem aulas também onde a gente faz meio que um bem bolado, né? A gente explora cenas de filme, mas enfim, todas essas aulas que estão aqui e vão vir mais aulas, por exemplo, essa aula aqui vai para lá em seguida. Então, vocês vão poder estudar e se aprofundar sobre esse assunto, tá? Então, agora vai ficar bem organizado para vocês. Então, aqui, efeito cotonete na plataforma. É só ir descendo, tá? Então, tá bem intuitivo. Então, hoje eu vou ensinar para vocês mais 3 padrões de efeito cotonete. Aí você pode tirar o final de semana para poder assistir o resto que já tá lá. Seguinte, meu povo, olha só. Em inglês, vamos direto ao ponto. Quando eles juntam essas duas palavrinhas juntas, ó, let me. O que significa isso daqui? Se você é mais iniciante, seria a ideia do deixe-me. Deixe-me fazer tal coisa. Ou no português falado, né? Me deixa. Ou deixa eu. Né? A gente falaria assim de um jeito mais do informal português. Então, esse let me, vocês já veem isso logo nas primeiras aulas do básico, que é a ideia de deixe-me. Bom, tem um padrão de efeito cotonete específico para esse let me, tudo bem? Que é esse aqui, ó. Let me. Let me. E aqui eu tô botando barra para vocês terem essa clareza de pronúncia, ó. Let me. Let me. Então, qual que é a explicação para esse padrão de efeito cotonete? Por que ao invés dele pronunciar let me, eles falam let me? Quando no meio da frase, eu quero que vocês anotem isso daí no material de vocês, tá? Quando no meio da frase você encontrar esse let me, a tendência é que o nativo vai pronunciar let me. A tendência, tá? Vai pronunciar let me. Então, ele é bem fácil de entender, ele é até bem intuitivo, né? Então, ó, quando no meio da frase você encontrar esse let me, que significa deixe-me, deixa eu fazer tal coisa, a tendência, e eu quero que você preste atenção nisso daqui, a tendência não é uma regra. O que eu quero mostrar para vocês? Que um nativo, ele pode tranquilamente falar let me, pausadamente, né? Botando aqui o T mesmo, marcando let me. Só que tem essa grande tendência disso acontecer. Você, como aluno do EQB, está entendendo que não adianta a gente ficar apenas no universo da teoria. Theory is not enough. Então, a teoria não é suficiente. Então, vamos para a prática. Vamos pensar em alguns exemplos para você poder praticar a sua pronúncia. Como que a gente poderia falar, então? Ó, você já sabe que esse me deixa, ou deixa eu fazer tal coisa, é let me. Beleza. Como que ficaria o resto da frase? Deixa eu te ajudar. Ajudar você. Mandem para mim aqui no chat. Deixa eu ajudar você. So, how would you say that in English? Mandem para mim aqui, por gentileza. Deixe-me, né? Very good, see. Boa, Vânia. Então, ficaria aqui, ó. Tô tendo que olhar no outro lugar, porque ela tá demorando para chegar. Let me help you. Oh, let me help you. O que você está aprendendo comigo aqui? Aluno do EQD, mesmo que você esteja começando agora ou que você já tenha começado há 1 ano, eu quero que você tenha uma coisa em mente. Não adianta você ficar criando a expectativa que eles vão falar let me help you. Na prática, não vai ser assim que vai acontecer. Aqui, por exemplo, então, eu estou te ensinando, através desse padrão de efeito cotonete, que a tendência é ele falar let me. Oh, let me help you. Então, fica assim, né, ó. Let me help you. Let me help you. Aqui tem até outro padrão de efeito cotonete. Tá vendo, ó? Let me. Inclusive, eu vi alguém mandando aí no chat essa palavrinha aqui, ó. E aí, isso aqui é uma palavra do inglês, tá? O que eles viram? Eles falaram assim, cara, realmente, né? Várias vezes, quando a gente vai falar esse let me, a gente acaba falando um let me. Então, vamos inventar essa palavra? Então, em música, é muito comum você ver essa grafia aqui para let me. Então, isso aqui significa let me, entendeu? Então, olha aqui uma clareza de escrita. Por exemplo, don't you give up, na, 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 I won't give up, na, 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 let me love you. Eu tenho quase certeza que nessa música eles escrevem assim, let me love you, quer dizer, deixa eu amar você, que seria um outro exemplo joia, né? Deixa eu botar aqui para cima, ó.
esse barra barra para quem quiser copiar, tá? Por exemplo, deixa eu amar você, deixe-me amar você. Let me love you. Só que é comum a gente ouvir um let me. Oh, let me love you. Tudo bem? Ou, por exemplo, deixa eu ver no sentido de sabe quando você está precisando de um tempo para poder pensar? Então, é muito comum deles falarem let me see. Ou ver em inglês, see. Então, let me see, let me. Se você não está com essa expectativa alinhada, se você não tem esse conhecimento claro de que sim, isso existe, isso é um fato, na hora que você está lá escutando o inglês, ó, não tem legenda nenhuma. Na hora que você escuta o cara falando, oh, let me help you. Let me help you. Quer ver? Deixa eu chegar aqui pertinho de vocês, ó. Se você não tem esse conhecimento desse padrão de efeito cotonete, ao ouvir sem legenda o cara falando, oh, let me help you, você fala, nossa, ele tá falando muito rápido. Ele engoliu o T, porque ele tá falando muito rápido, ele atropelou as palavras. Ou, por exemplo, let me see. Você fala, gente, beleza, o see eu entendi, mas que palavra é essa que tá no início? Não entendi. Aí, de repente, você olha a legenda e você fala, não acredito que ele falou isso. É um ciclo, gente. Isso acontece o tempo todo. E toda vez que isso acontece, que isso acontecer com você ao longo da sua jornada, eu vou inclusive te ajudar a fazer o diagnóstico de listening. O que você está precisando melhorar daqueles 3 ingredientes que eu compartilhei com vocês lá, quando o assunto é ouvir coisas em inglês. Então, o que você precisa melhorar? Eu vou te mostrar como fazer esse diagnóstico, tudo bem? Então, por isso que é extremamente importante a gente estar com as expectativas alinhadas. Frustração tem tudo a ver com a expectativa, né? Frustração é o quê? Botou uma expectativa errada em alguma coisa. Então, efeito cotonete é tudo sobre alinhar as expectativas. Vamos praticar. Let's practice a little bit more. Vamos praticar um pouco mais. Vou botar até essa frase aqui, ó, que eu sempre falo para vocês. Ó. Let's practice a little bit more. Então, vamos praticar um pouco mais. Como que vocês poderiam falar assim? Deixe-me, tá? Deixa eu colocar a sua bagagem no porta-mala. Quem é básico, logo nas primeiras aulas já consegue falar isso, formar esse tipo de frase, porque eu ensino isso para vocês, né? Logo nas primeiras aulas ali. E quem é intermediário também. Gabi, não cheguei nessa aula ainda. Não tem problema, aí você fica aí para poder anotar, tá? Então, let's practice a little bit more. Então, como que ficaria, ó? Deixe-me colocar a sua bagagem no porta-mala. A gente usaria esse let me, né? Boa, Van. Boa, Vanessa. A Vanessa trouxe outro exemplo aqui, né? Deixa eu ver seu rosto. Let me see your face. Boa, também super funcionaria. Boa, Milton. Boa, Daiane. Então, ó, let me... Bom, vocês estão fazendo dever de casa. Isso é muito bom. Isso é um great sign. É um baita de um sinal, tá? Let me put your luggage in the trunk. Então, logo nas primeiras aulas do básico, vocês aprendem essa estrutura aqui. Percebe? Então, let me. Oh, let me help you. Let me love you. Let me see. Let me put. Não se estranhe. Entendido? Não, Gabi, não tá entendido ainda. Eu só acredito vendo. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui, ó. Eu sou professora raiz, gente, ó. Vamos assistir essa cena juntos. Let me help you. Let me help you. Let me help you. Viram com clareza isso que eu tô falando aqui? Ó, ao invés dela falar let me help you, let me help you. Olha a agilidade que ela ganhou. Let me help you. Let me help you. Olha só. Let me help you. Ela não fez um let explosivo. Entenderam isso daqui? Let me help you. Let me help you. Uma coisa adicional para vocês aqui, porque vocês sabem que eu gosto, né, de trazer frases com caudas longas para fazer você se acostumar com o inglês que é realmente usado. Oh, let me help you with your luggage. Quer dizer, eu posso falar, deixe-me ajudar você com a sua bagagem. With your luggage. One more example. Let me think. Let me think. Let me think. Deixa eu pensar. Percebe? Então, ó. Let me think. Você viu? Eu não botei essa frase aqui, né? Deixa eu colocar.
Então, deixa eu pensar. Let me think. Só que ele não fez uma explosão de T. Ele fez um let me. Aqui é com TBB, tá, gente? Sempre que eu botar barra barra, é técnica barra barra, só para vocês saberem. Então, é o código de pronúncia. Então, ó. Let me think. Let me think. Pegaram, então? Então, expectativas alinhadas em relação a esse padrão de efeito cotonete. Lembrando que dentro do DQD vocês aprendem por volta de 35 padrões de efeito cotonete, que são todos que já foram mapeados, tá? E com esses 35, ó, um beijo, seu listening dá uma super melhorada. Tranquilo, e é ótimo que aqui eu tô também fazendo com vocês um exercício também de estrutura. Porque, por exemplo, para quem não conhecia essa estrutura, né? Porque acaba sendo uma estruturazinha, esse let com me. A gente começa a falar sobre pote 2. Veja, isso aqui poderia virar, inclusive, as entradas do seu caderno de insight, de pote 2. Então, imagina que lá na aula, por exemplo, ó, que eu estou mostrando para você como estudar as aulas, tá? Imagina que lá na aula 13 do intermediário, sei lá, você aprende essa estrutura na aula, no diálogo, enfim, de let me. E era uma coisa nova para você. Você fala, isso aqui foi novo para mim. Eu nunca tinha visto. Ou, eu já tinha visto, eu sabia o significado, mas na hora de eu usar, eu não lembraria de falar isso, não. Percebe? Então, o que você vai fazer? Colocar no seu caderno de insight. Olha aqui como é que deve ser o fluxo, tá? Avistei uma coisa que eu não sabia e que é útil para minha fluência. Pô, essa estrutura ela é muito útil. É aí que você constrói fluência, aluno DQD. Ontem eu fiz uma postagem, gente, lá no meu Instagram, que gerou maior polêmica. Não sei se vocês viram por lá. Mas foi, na verdade, um pouco até intencional para a gente poder abrir a discussão. Não tem a ver necessariamente com isso que eu estou falando para vocês sobre listening, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês tem a ver com isso, sobre como você alimenta o seu caderno de insight. O que eu quero falar para vocês? Existem dois grupos de pessoa, tá? Tem um grupo de pessoas que querem aprender inglês por aprender. Querem aprender coisas aleatórias de inglês, porque quer estar estudando inglês, certo? Tem esse grupo de pessoas. E tem outro grupo de pessoas que são pessoas que querem ter resultado com o inglês. O que é ter resultado com o inglês? Bom, a pessoa quer conseguir falar com cada vez mais clareza. Ela quer conseguir falar, abrir a boca, ela mesma abrir a boca e conseguir se comunicar com outras pessoas. Ela quer ter uma pronúncia cada vez melhor. Ela quer, é um desejo, é um sonho, é uma realização pessoal e profissional dela. Seja por uma questão de hobby, enfim, mas ela quer ter essa melhora para ter resultado de fato. Ela quer conseguir ouvir coisas em inglês e entender, ela quer ter resultado. Então, ao longo desses 15 anos de contato com o inglês, 8 anos sendo professora especialista nessa área de construção de fluência, não é só ensinar inglês, porque eu ensino para essa galera aqui. Para a galera que quer ter resultado. Não sou simplesmente uma professora de inglês que prepara uma aula aleatória e vem ensinar para os alunos, percebe? E 4 anos já, mais ou menos, com contato com a internet, né, produzindo conteúdo para a internet, me fez chegar à conclusão de que a gente tem que ter cuidado com a nossa passividade. Em ficar achando que, por exemplo, só de eu fazer a aula da plataforma, só de eu assistir e marcar ela como concluída, pronto. Não, gente, não é assim em lugar nenhum. Nem quando você estava lá na escola. Vamos pegar aqui um ponto que está, acredito eu, em comum com todos nós, independente da idade, se é homem, mulher, se é criança, adolescente, adulto, idoso, independente. Lembra quando a gente estava lá na escola? Matemática, português, biologia, lembra lá, né? Beleza. Adiantava você só assistir a aula e ir fazer a prova? Ou você simplesmente só assistir a aula do professor e não fazer os exercícios? E não copiar no caderno? Não adianta. Não é assim que o ser humano aprende. A gente aprende que vem do apreender. Esse aprender vem do apreender. Você apreende o conteúdo. Você que vai fazer a coisa acontecer. Entende? Você, Andréia, Rose, Vanessa, Glauci, você que vai fazer isso acontecer. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder usar essa reflexão e pensar se a gente não está muito passivo dentro do processo. Pô, será que eu estou um aluno muito passivo? É uma reflexão.
tudo bem? Eu acho que ela é super válida para você que busca evoluir, que busca melhorar na sua vida. Então, fica o convite para essa reflexão. E por que eu estou falando sobre isso? Imagina só que lá na aula 13 você se deparou com a estrutura de Let Me. Talvez um aluno do inglês, tipo assim, um aluno de inglês aleatório, ele olharia para esse Let Me lá da aula e ele faria assim, legal, né? Let me. Ele até escreveria no caderno dele, deixe-me. E pronto, ponto final. Period, ponto final. Percebe? Um aluno DQD não se comporta assim. Como que um aluno DQD se comporta? Onde vive? Do que se alimenta? Como se diverte? Um aluno DQD, lá na Lesson 13, ele olha para essa estrutura de Let Me, que a Gabi está ensinando ali, e ele fala, caraca, estrutura boa para o meu caderno de insight. Porque eu vou usar muito isso daqui. Olha como que você faz essa triagem, tá? Deixa eu colocar aqui um notebook, um caderno. Vou botar no meu caderno de insight. E aí, o meu papel aqui é te mostrar, te fornecer as ferramentas, te ensinar um método para você poder se organizar. E aí, por que eu comecei a falar disso? Porque aqui acaba sendo 2 em 1, né? Porque esse tanto de exemplo que eu estou colocando aqui, pode tudo para o seu caderno de insight, do jeito que está aqui. Percebe? Mas eu quero isso de vocês, tá? Eu quero que você sempre tenha em mente que não adianta só assistir a aula da plataforma, marcar como concluída e pronto. A sua fluência não vai ser construída assim. E às vezes é por isso que tem muita gente frustrada com o inglês. Só que quando a gente começa a investigar, cara, deixa eu ver aqui como que é a sua rotina. Como que você estuda? E aí é legal a gente pensar fora da caixa, né, gente? Para vocês poderem entender isso daqui, é muito bom a gente fazer analogia com outras coisas. Vou deixar aqui para quem quiser copiar, tá? Imagina só com exercício físico, tá? Que é uma coisa nova na minha vida. Nova assim, né? Eu já tô há 7 meses fazendo exercício físico frequentemente, assim, uma frequência que eu nunca nunca vivi antes. Então, eu posso começar a falar sobre isso com uma certa propriedade. O que acontece? Imagina só que eu quero perder peso, que eu tô precisando perder peso porque eu tô com colesterol alto. Isso é verdade, eu tô com colesterol alto. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Aí as pessoas falam pra mim, cara, faz exercício físico. Faz exercício físico, Gabi. Deixa eu chegar aqui pertinho, porque aí senão eu fico desconcentrando. Eu preciso perder peso porque o meu colesterol tá alto, certo? E as pessoas vão falar pra mim, faz exercício físico. Aí eu começo a fazer exercício físico. Todo dia eu acordo, hoje, sábado, vou fazer meu exercício físico, tá, galera? Vocês estão vendo aí, Tô aqui, fazendo meu exercício físico. Eu tô fazendo exercício físico, gente, O que é fazer exercício físico, hein? Mexer seu corpo, gastar caloria, gastar energia. Eu tô gastando caloria? Eu tô, galera. Eu tô gastando energia. Tem movimento. Se tem movimento, tem gasto de energia, tem gasto calórico. Só que imagina que eu fico assim, por 3 meses, certo? A Gabi, lembra lá, colesterol alto, precisa coisar. Todo dia eu acordo e eu fico fazendo isso por 1 hora. Eu não tô falando de ficar 5 minutos, não, porque senão eu quero. Eu fico por 1 hora assim, Passa 3 meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Chega final de fevereiro e eu falo assim, tá vendo, gente? Não tem solução. Eu não consigo perder peso. Eu não consigo baixar o meu colesterol. E aí um profissional da área me olha, né, e fala assim, poxa, Gabi, mas você tá fazendo exercício físico, menina, e não tá dando resultado? Eu falo, pois é, não tá, não é pra mim. Eu acho que não tem jeito, já era. O problema tá ali comigo, percebe? Você começa a entender o que isso tem a ver com inglês? E que muitas pessoas passam por isso? Aí quando esse profissional vai investigar, fala, me fala aí, como é que é o tipo de exercício que você tá fazendo? Eu falo, cara, todo dia eu fico 1 hora assim, Eu tô fazendo exercício físico, mas eu não tô fazendo isso de uma forma eficiente. Aí por isso que acaba virando uma perda de tempo. Você entendeu? É até o meu ponto lá no Instagram, né? Com a postagem que eu fiz. Mas, o que eu quero abrir o seu olho, tá? Eu quero que você tenha resultado. Meu comprometimento com você é isso. Não é fazer você simplesmente aprender coisas aleatórias de inglês. É fazer você ter resultado com o seu inglês. Agora, isso vai começar a acontecer se você pega todo o conhecimento que eu vou te ensinar, que eu vou estar te ensinando, te encontrando ao vivo frequentemente para te ajudar na motivação.
Estando lá disponível para você na plataforma 24 horas por dia, 7 dias na semana, na comunidade para poder tirar suas dúvidas. E a gente vai estar fazendo a nossa parte daqui. Só que você tem que entender qual que é o seu lugar nesse processo. Não adianta, você está fazendo exercício físico, mas e aí? Você entende? A gente sempre tem como melhorar. Então, esse é o meu convite para vocês, tá? Pensa sempre nisso. Pô, eu tô sendo ativo, bacana. Como que eu posso ser mais ativo? Olha que pergunta. Olha que pergunta linda. Como que eu posso ser mais ativo? Vocês não mandam essas perguntas no suporte. Como que eu posso melhorar ainda mais a minha forma de estudar? Então, assim, fica esse convite, sabe? A gente pensar um pouco mais em como que a gente pode fazer perguntas que vão de fato edificar. Entende, gente? Então, isso faz muita diferença, tá? Na construção de fluência de vocês. Foi só quando eu comecei a fazer essas perguntas certas, né? Não é pergunta certa, porque não tem pergunta errada, né? Mas essas perguntas, caprichar mais nessas perguntas, focando na solução, que a fluência chegou para mim. E aí, na época, eu não tinha nem para quem perguntar, né? Eu perguntava isso literalmente para o universo, para pesquisas científicas, e eu que lute para poder desvendar o negócio. Para você tá fácil, porque eu já mastiguei tudo aqui para ti. Tô desenhando aqui para você todo esse caminho. Lindo, Lemme. Vamos para o segundo padrão de efeito cotonete? Vamos! Perfeito. O segundo, meu povo, tem a ver com a palavra and. E é uma palavra importante, afinal de contas, and significa e. Eu e você estamos aqui. Você e eu somos felizes. Eu gosto de tomar café e leite. Então, esse e, perfeito. Só para quem é bem básico conseguir pegar. Isso acaba virando um and. Cadê o D, Gabi? Pois é. Por isso que essa palavra and, ela vira um padrão de efeito cotonete específico para ela. Porque a palavra e é uma palavra que aparece o tempo todo, não é mesmo? Olha só. A explicação para esse padrão é o seguinte. Quando eles falam esse and no meio da frase, a tendência, não é a regra, a tendência é que eles vão pronunciar da seguinte forma. And quer dizer, eles comem completamente o sonzinho do D, o D sound do final, a tendência. Tudo bem? Também ele é bem autoexplicativo. Vamos ver na prática? Vamos lá. Eu posso ver o seu passaporte e passagem, por favor? Mandem para mim aqui no chat. How do you say that in English? Eu posso ver o seu passaporte e passagem, por favor? Quem tá fazendo dever de casa? Marília, vai lá para plataforma, tá? Aqui, igual eu mostrei para vocês, para a gente poder deixar bem organizadinho, essas aulas de efeito cotonete, a gente tá colocando aqui, nesse módulo, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma aula que é como ouvir inglês com cada vez mais clareza, que foi uma aula ao vivo que eu fiz aqui. E mesmo quem entrou depois, né, quem não estava nesse ao vivo, ainda assim vai conseguir assistir a aula. Então, tá começando a aula de 49 minutos. Foi uma aula com uma dinâmica bem legal. Passando para a próxima, você vai encontrar uma aula de efeito cotonete. Para a próxima, outra aula de efeito cotonete. Para a próxima, eu comecei a destrinchar. Tipo assim, cada aula com um padrão, entendeu? Eu quero organizar dessa forma aqui, para ficar bem joia. Então, vocês vão encontrar por lá e é bom que vocês já vão encontrar lá bem editadinha. Aí fica bem joia. Boa! Boa, Nirak. Very good. Então, fica assim, Can I see your passport and ticket, please? Beleza? Então, eu posso ver o seu passaporte e passagem, por favor? Então, olha o and aqui. Então, você, aluno DQD, que está estudando de forma inteligente, que está construindo fluência, fala aí em voz alta. Eu não estou estudando inglês, eu estou construindo fluência. Eu vou me tornar fluente, eu não vou me tornar um estudante de inglês. É fluência, eu quero que você bote aí no seu currículo. Sou fluente em inglês, com confiança.
E não tipo assim, caraca, eu estudei inglês por muito tempo, mas eu não me sinto confiante ainda de colocar no meu currículo que eu sou fluente, porque vai que eles me perguntam alguma coisa. Vai que eles vão me testar em alguma coisa. Então eu quero que você melhore cada vez mais. Não é para ontem. Nada nessa vida que vale a pena é assim, ó, overnight, da noite para o dia, do dia para a noite. É uma construção. Você precisa ser paciente e intencional. Ser intencional na parada. Can I see your passport and ticket, please? Sim, a pronúncia disso aqui é and. Só que tem esse padrão de efeito cotonete. Tudo bem? Então não se espante se o cara falar Can I see your passport and ticket, please? And ticket, please. Comendo esse D. É um padrão de fala. Gabi, em português a gente não tem essa complicação, né? Em português é mais fácil. Sei não, viu? Sei não. Porque eu viro para você e falo assim, ó. Eu gosto de cenoura, mas eu não gosto de couve, por exemplo. Eu gosto de cenoura, mas eu não gosto de couve. Mas eu, de onde eu tô tirando esse mas eu? Esse som de Z? Porque não tem aqui, é mas, isso aqui não é mas, eu. Então esse som de Z tá intruso aí. Por que ele tá aparecendo? Por conta da conexão natural. Todo idioma tem esses fenômenos de conexão natural. O que acontece aqui no inglês, isso é um pouco exagerado. Principalmente no American English, eles têm muito espaço propício de conexão. Por isso que a gente tira um tempo do DQD, né? Você investe um tempo seu em estudar esses padrões que te libertam, vão limpar os seus ouvidos, te libertar. Por isso que é efeito cotonete. Can I see your passport and ticket, please? Ou, por exemplo, vamos lá, alunos do intermediário, que já começaram no intermediário ou que estão no intermediário agora. Como que eu falaria assim? Então, do nada. E então, de repente, a Sarah pegou minha batata frita. Então, como que ficaria esse? E então, do nada, de repente, mandem para mim aqui. Lindo, eu gosto que vocês se ajudam aqui nos comentários. Esse é o espírito DQD, tá? Esse é o DNA da nossa galera. E todos vocês que estão aqui fazem parte da nossa galera. Então, massa. Então, cadê? Mas me mandem a frase toda. E vocês estão mandando bastante o suddenly. Pode ser o suddenly, tá? Não tem problema. Mas tenta lembrar lá da aula do intermediário. Lembra lá? O Phoebe é ótimo. A Phoebe e o Joey, boa, Andrea. And then, out of nowhere, lá nas primeiras aulas do intermediário eu ensino isso para vocês, né? Mas pode ser o suddenly também, tá? And, você vai ver que lá, o Joey, ele não fala and then, out of nowhere. Ele fala and then, ele some com esse som de D. Entenderam isso daqui? Então, isso aqui vai fazer uma huge difference para vocês, tá? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, ó. Can you hear me? Vocês conseguem me ouvir quando eu começo... Ups, ficou um Rzinho aqui. Quando eu começo live, enfim, para poder checar que o meu som... Por que ele tá indo? Para checar que o meu som tá funcionando bacana, né? Aí eu ensino vocês, né, a responderem assim. Loud and clear. Quando você consegue me ouvir super bem. Inclusive, fica essa dica aqui, tá? Toda vez que eu perguntar, can you hear me? Can you guys hear me? Eu posso botar um can you guys hear me? Você consegue me ouvir? Você pode falar, oh, loud and clear. Só que acaba que na hora que a gente vai falar isso aqui, a gente faz meio que um loud and clear. A gente some com esse sonzinho do D. É muito comum eles fazerem isso daqui. É comum, Gabi? Me mostra. Show me. Show me the facts. Me mostre os fatos. Observa comigo. Arvin and I are together and you and I are friends. Esse nome da pessoa que ela falou, acho que é argue, tá? Arvin and I are together and you and I are friends. Argan, tá? Ela usou um nome próprio. Uma coisa interessante, tá, gente? Com listening, o nome próprio sempre engasga pra gente, porque a gente não sabe vamos dizer, quais são os nomes comuns por lá. Por exemplo, aqui eu acho que é Argan. Eu diria que se escreve assim, ó.
Deixa eu colocar aqui o que ela falou, ó. Argan, tá? O nome de uma pessoa. Como se fosse Maria, José, Pedro, Joana, Marcela, tá? Então, olha só o que ela falou. Argan and I are together. And you and I are friends. Acho que foi isso que ela falou. Deixa eu ouvir de novo. Arvin and I are together and you and I are friends. Arvin and Perfeito. I are together and you and I are friends. Arvin and I Arvin, very good. Não é Argan, é Arvin. Excellent. Perfeito, é isso mesmo. Arvin. Então, ó, Arvin que mandou. Daisy, thank you so much. Então, ó, Arvin and I, observa, ela fez um and I. Ela não fez um and I. Por quê? Por conta desse padrão de efeito cotonete, percebe? Eu queria tanto botar isso aqui para ali. Não tô me aguentando aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oh, man. Eu teria que botar a régua. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, ó. Arvin and I. Olha aqui. Arvin and I Aí aqui a gente tem outro padrão de efeito cotonete, né? Que vocês aprendem, que é qual? Vamos ver quem identifica. O que que tá rolando aqui? Por que ela acabou falando isso aqui como Arvin and I? Arvin and I, meu amigo. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Arvin and I. Por que que ficou assim? Bom, você já entendeu que o and sumiu o som do D por conta desse padrão de efeito cotonete. O que mais está acontecendo aqui? Vamos lá. Veteranos que estão há mais tempo. Talvez. Boa, Cláudia. Boa, boa, galera. Tá rolando esse outro padrão de efeito cotonete que a galera tá colocando aí, que é o CV, né? Vocês vão aprender isso, ó, lá naquele módulo. Lá nesse módulo de efeito cotonete, ó, tem essa aula, tá? Sobre CV. Outro padrão de efeito cotonete é isso, né? Deixa eu colocar aqui, ó. CV. Som de consoante mais som de vogal. Não vou botar a explicação não, porque vocês assistem a aula depois, tá? O que que acontece? Desse Arvin pro an, a gente tem som de consoante e som de vogal. Esse Dzinho aqui, você já viu que com esse padrão de efeito cotonete, ele meio que some no end. E aí a gente vai ter de novo som de consoante, né? Imagina que ele não existe, ó. Aí a gente tem de novo som de consoante e som de vogal. Então, por isso que isso aqui acaba virando um Arvin and I. Arvin and I. Arvin and I are together. Entenderam? Arvin and I are together. Olha que loucura. Com barra ficaria tipo assim, ó. Arvin and I. Arvin and I are together. Ó como vai ficar bem claro de você ouvir. Então, você entendeu quais foram os fenômenos que aconteceram aqui, ó? Escuta. Arvin and I are together. Arvin and I. Repeat after me. Arvin and I. Entenderam? Arvin and I. Então, a fusão desses padrões de efeito cotonete que tem nessas três palavras acaba resultando nesse barra. Vou botar ele mais clarinho, pra saber que isso aqui é só o som, tá? Não tão clarinho. Entendeu? Então, ó, Arvin and I are together. Só que ela continua com o and. Olha o que ela fez aqui depois. Are together and you and I are friends. And you. De novo, ó, ela pegou esse and aqui e fez o quê? Aplicou também esse padrão de efeito cotonete. O que ela fez? Ela sumiu com o som. Aqui a gente tá falando de som, tá, gente? Com o som do D. Na grafia, ela não pode tirar esse D. Então, ela some com esse som de D e vai cair o quê? Em CV. Som de consoante e som de vogal. Anotem isso daí, tá? E pinte. É legal você pintar isso daí para ficar bem claro para você. And you. Com barra, é tipo assim, ó. Ao invés de ficar and you, né? Que seria, por exemplo, se falasse pausado, and you, estão acompanhando? Isso acaba virando um and you, and you, and you. Entenderam? Arvin and I are together. Então, não é que ela tá falando rápido. Um aluno qualquer de inglês que não tem conhecimento sobre esse universo de efeito cotonete, que ainda e vai mudar isso, mas ainda tá perdido. Olha aqui, ó. Arvin and I are together and... Kalena, eu já vou explicar, tá?
Eu vou botar a tradução aqui para vocês, tá? Relax. Ó. Arvin and I are together, and you and I are friends. And you and I. Ela vem com and I, porque olha o and de novo. Por isso que eu peguei essa frase, eu achei ela perfeita. E a dicção dela muito boa. Então, de novo, ó, o and acaba virando um and. E aí vira o quê, gente? CV. Ó, pra você ver. And I. Entenderam, ó? Então, aqui, ó, and you. E aqui vai ficar o quê? And I. Vocês entenderam? Se vocês conseguiram entender isso daqui, esses vários fenômenos aqui dessa frase, me mande um funfou aí no chat, só para ver o termômetro de vocês, tá? Essa frase, gente, tá toda errada, tá? Eu vou botar ela até assim, deitadinha, para você saber que é só em relação a som. Então, a frase que ela falou foi: Arvin and I are together. And you and I are friends. Então, ela quis dizer duas coisas aqui. O Arvin e eu estamos juntos. E você e eu, tá? Ela veio aqui e botou i. Vou botar psicologia das cores. Você e eu somos amigos. Então, ela trouxe duas ideias. Arvin and I are together. And you and I are friends. Entenderam o sentido? Perfeito. Funfou? A Cláudia tá lá. Fundei. Mas eu vi que você corrigiu depois. Perfeito, gente? Deu para entender, então? Yeah, lots of ands. Exatamente. E é, de fato, quem foi que falou isso? Foi a Cláudia, inclusive. De fato, é uma palavra muito usada, tá? Esse and. Então, faz toda a diferença você ter esse padrão de efeito cotonete aí bem claro para vocês. Beleza, então, meu povo? Posso ir para o próximo? Eu acho que eu tenho outra cena. Então, só mais uma vez. Arvin and I are together, and you and I are friends. Arvin and I are together, and you and I are friends. Arvin and I, Arvin and I, Arvin and I. A pessoa fala, what the heck? Que diacho é isso? Mas você, aluno do EQD, que está aqui nessa aula, parabéns por você estar aqui determinado. Saturday morning, você ganhou esse conhecimento de ouro. Olha essa outra cena. Your ticket and your passport. Your ticket and your passport. Ok, so what's he saying? Até quem é mais básico consegue aqui também. Vai, quem fez as primeiras aulas. O que ele tá falando aqui, ó? Não uma frase completa, tá? É só um trecho da frase, mas olha só. Your ticket and your passport. O Daniel mandou funfadaço. Aí é massa. Efeito cotonete à vida, gente. Total, se. Total. Mudou a minha vida, gente, mudou. Meu objetivo aqui com vocês com o método DQD é justamente, não é simplesmente tirar teorias, técnicas do universo e não saber se isso funciona. Qual que é o sentimento que você tem? Tudo que eu ensino para vocês é como eu me tornei fluente. Sem ter morado fora, sem ter estudado fora. Por isso que eu compartilho muito como foi a minha jornada. Porque se eu tivesse, imagina só, beleza, eu sou professora de inglês, me tornei fluente, mas é porque eu morei fora há 15 anos. Ou porque eu fiz intercâmbio durante 2 anos. Percebe? Tá, massa. Ainda assim é válido, top, maravilha. Só que eu não posso muito, não sei muito o sentimento de uma pessoa, de repente, que mora no Brasil, que viajou, nunca viajou para fora, ou que viajou poucas vezes, que nunca foi para estudar. Então, eu gosto muito disso, sabe? Essa coisa do campo de batalha mesmo. Então, eu sei exatamente, I know the feeling. Eu sei o sentimento. Boa, Tati. Your ticket and passport, né? Então, ele só falou isso aqui na frase, né? Ele falou assim, ó. Poxa, eu não sei porque ele veio aqui pra cá, tá? Mas ele falou, your ticket and passport. Your ticket and your passport. Então, ele repetiu your, né? Então, sua passagem e o seu passaporte. Acho que ele tá entregando, né? Your ticket and your. Ele não fez um and. Vocês perceberam? Your ticket and your passport. And your. Aí teve um CV aí, ó. And your passport. Lindos. Maravilhosos. Que massa. O Pedro falou. Entendi perfeitamente. Funfou. Apenas estou na 4ª aula. Maravilha.
Show de bola, perfeito. E quando a gente estrutura o DQD é justamente para isso. Tava até falando com outro aluno que esses dias que ele tava falando assim, pô, Gabi, mas a primeira aula do básico já chega chegando, né? Já é tipo assim, bora botar a mão na massa. Não é aquela coisa de, as cores, vamos lá, gente, my name is, enfim. E não é. Não é. Eu podia fazer essas aulas? Podia. Mas eu vou fazer? Não. Porque eu vou estar fazendo um desserviço para sua fluência. Eu vou estar fazendo um desserviço para você aí do outro lado, entende? Porque se você vai nessa dinâmica, você vai ficar fluente em 2079. Então, o legal é você ter ferramentas, nas primeiras aulas, né, o seu objetivo é isso, é um universo novo, é uma forma diferente de estudar inglês. É um jeito dinâmico, você está aprendendo o inglês que é realmente usado. Eu quero que vocês foquem na solução. Se vocês gostam do método, vocês estão aqui porque vocês curtem o método. Vocês têm afinidade com a forma, com a dinâmica, com a forma como eu explico, e você tem essa confiança. Então, a ideia muito é silenciar todas as vezes que aquelas vozezinhas ficam na nossa cabeça, porque todo mundo tem essas vozezinhas aqui, querendo atrapalhar o processo, e falar, cara, eu vou focar na solução. O que a Gabi falou para eu fazer aqui? Cara, se fosse a Gabi, o que ela falaria para mim aqui nesse momento? Pô, não sei, vou pedir ajuda, percebe? Mas que bom, Pedro, ficou more than happy, mais do que feliz. Vou apagar esse CV, eu vou partir para o próximo padrão de efeito cotonete e último, tá? Vou ensinar mais esse aqui com vocês, depois eu faço uma overview, uma revisão geral. Esse é o código, anotem aí, por favor. Anota assim, tá? T mais you barra your. Anota assim porque eu acho que vai ficar mais útil para vocês dessa forma. E aí eu quero te mostrar que isso, quando tem esse espaço, né? Às vezes acontece isso aqui, ó. To or chore. Lembrando que isso aqui é o padrão de efeito, técnica barra, tá? Como é que fica o código de pronúncia? Calma que eu vou te explicar. Aí você vai ter que ter uma explicação mais completa. Anote aí. Quando uma palavra termina com som de T, som de T, e a próxima palavra é you ou your, a tendência é que a pronúncia disso vai ficar desse jeito que eu botei aqui. É legal sempre vocês terem o código anotado. Para quem está retomando os estudos agora, para quem começou recentemente dentro do DQD, seguinte, meu povo, eu aconselho vocês, quando o assunto é efeito cotonete, como que você se organiza? Como se organizar? Você vai pegar o seu caderno de insight, pega as últimas folhas, você vai escrever lá, efeito cotonete, e você vai começar a anotar sempre que a Gabi te ensinar um novo padrão de efeito cotonete, você já sabe, ó, é uma média de 35. Sempre que a Gabi te ensinar um novo padrão de efeito cotonete, você vai pegar e vai anotar lá nesse espaço aqui, ó. Tudo bem? Eu quero que você se organize dessa forma. Aí você vai botar do jeito que eu tô botando aqui, com os exemplos embaixo. Vamos para os examples? Lá em cima, vocês mostraram para mim que para eu poder falar assim, ó, deixa eu colocar a sua bagagem no porta-mala, não ficou let me, ou let me, mas pode ser um let me. Let me put your luggage in the trunk. Não ficou desse jeito? Perfeito. Observa o que a gente vai ter aqui. Eles podem sim falar let me put your luggage in the trunk. Beleza, isso é possível, a pronúncia está perfeita. Situação 2. Eles podem fazer o quê? Segurar esse T, né? Inclusive, esse é outro padrão de efeito cotonete que vocês vão estudar aqui, ó. Lá nesse módulo aqui tem esse padrão de efeito cotonete, que é quando a gente segura o T final, tá? Mas, enfim, não é o assunto daqui. Só que pode acontecer uma terceira situação, que tem a ver com esse padrão, com essa tendência,
que é ele acabar fazendo um put your. Put your. Ah, eu vou botar até assim, ó, para você saber que é a terminação. Let me put your luggage. Let me put your luggage. Put your luggage. Chore, tá vendo? Por isso que eu botei esse TCH. Let me put your luggage in the trunk. E por que isso está acontecendo? Por conta desse espaço aqui. Finalzinho T com your. Então, isso acontece muito. Put your. Entendeu? Por isso que, por exemplo, em filme, em série, quando eles falam assim, em músicas, né, na verdade, coloque suas mãos para cima, vai, vai, vai. Eles cantam assim, né, os singers, os cantores. Put your hands in the air. Não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas olha só que interessante. Put your hands in the air. É uma possibilidade. Eles podem segurar o T. Put your hands in the air. Ou terceira, put your. Entendeu? Put your hands in the air. E por quê? Por causa do put? Não, por conta da terminaçãozinha T. Quer ver outra frase? Quem é do básico e já fez a aula de going through security? Como que a gente fala? Coloque suas bagagens na bagagens não, vou botar. Coloque suas malas na bandeja. Vamos ver quem está fazendo o dever de casa. Coloque suas malas na bandeja. Boa, Andréia. Ó, outra forma deles falarem isso aqui é put your hands up. Tipo, coloque suas mãos para cima, né? Put your hands up, put your hands up. Everybody put your hands up. Enfim, super acontece também. Perfeito. Então, boa, galera. Put your bags. Boa, Dani. Então, coloque suas bagagens, né? Suas malas na bandeja. Put your bags in the tray. Qual que é a diferença de luggage e bags? Luggage é o conjunto de malas. O seu conjunto de malas, não sei se você tem 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Isso é a luggage. E bag é mais cada uma das suas malas, entendeu? Por isso aqui, ó, coloque suas malas, né? Sei lá, suas 3 malas, enfim, essa é a diferença básica, na bandeja, para poder go through security. Vou até botar aqui, ó, going through security, passando pela segurança. Eles falam muito isso. Inclusive, eu viajei recentemente e realmente é isso aqui. Vocês vão encontrar todos esses vocabulários no airport, que eu fico só observando quando eu tô vivendo o que eu posso adicionar nas aulas. Então, put your. Aí você pode se perguntar, Gabi, isso vai acontecer só com put, your? Não. Por exemplo, eu quero que você seja feliz. Essa frase ficaria, I want you to be happy. Eu quero que você seja feliz. Olha os desenhozinhos, ó. Tipo, dando um conselho para você, ó. I want you to be happy. Eu quero que você seja feliz. Então, uma possibilidade de pronúncia é I want you to be happy, segurando esse T. Agora, não se estranhe se você ouvir um I want you. I want you to be happy. I want you to be happy. Quer dizer, um want to, que seria esse aqui, né? Ó. Por quê? Ah, pegaram aí? Sonzinho de T e um you. I want you to be happy. Pegaram? Então é isso. Então não é só com put your. Aqui o padrão é um sonzinho de T e um you e um your em seguida, principalmente. Olha só essas cenas. Put your hand on my head. Put your hand on my head. Put your hand on my head. Coloque sua mão na minha mão. Então olha como ele falou esse put your. Essa frase ficaria assim, ó. Put your hand on my hand. Então, coloque sua mão na minha mão. Put your hand on my head. Put your. Vocês viram aqui, ó? Put your. Girl, put your records on. Ela faz um put your nessa música, né? Tell me your favorite song. Então, put your. Put your hand on my hand. Put your hand on my head.
Então, agora você já sabe por que que o put your tende a ficar um put your. É um padrão de efeito cotonete, por causa do T e o you, your em seguida. Olha aqui. Uma música, enfim. Three sentences. Ela falou 3 frases aqui, ó. Ela falou... Ai, que lindo! Eu nem tinha percebido. Ela fez um And I want you. Então, ela começa essa musiquinha aqui falando e eu quero você. Olha como ela faz esse And I. And I. Por isso que fica bem rapidinho, né? And I. Então, quer dizer, ela já aplica aquele padrão lá de cima. Mas olha como ela faz esse want you. Want you. Pegaram to? Tem um to aí no meio. And I want you. Por quê? Você já sabe, né? Aí ela só fala aqui. Do you want me? Ela faz uma pergunta, né? Você me quer? Do you want me? Do you want me to? Então, enfim, aquela... Não sei que música é essa não, mas eu achei aqui, botei aqui por causa da estrutura. Entenderam? Então, want you. Deu para pegar então, gente? Então, nessa aula de hoje, eu mostrei para você 3 padrões de efeito cotonete. Então, você teve isso anotadinho aí lá na plataforma, para vocês que falaram assim, Gabi, eu preciso anotar, enfim, ó, minha recomendação de final de semana. Entra na plataforma DQD, aqui, ó, bonitinha, vai lá embaixo no módulo escrito efeito cotonete, tá bem claro para vocês. Essa aula aqui de hoje vai estar aqui no final de semana já dentro da plataforma. Tudo bem? Então, você que não conseguiu anotar, vai ter tudo bonitinho, inclusive só a parte do conteúdo. A gente sempre passa essas aulas para edição, para, por exemplo, às vezes a aula na nossa dinâmica aqui ao vivo, porque eu fui vendo os comentários de vocês, enfim, sei lá, ficou com 1 hora. A gente passa para o nosso editor para ele poder deixar ela com 40 minutos só de conteúdo, entendeu? Para otimizar o tempo de vocês. Então, vai estar aqui, ó, tudo bonitinho para vocês poderem anotar, tá? Essa é a vantagem de ser aluno do EQD. Inclusive, gente, outras novidades aqui para vocês, tá? Na plataforma. Aqui tem o bônus de inglês para trabalho. Então, para quem tem essa necessidade, né, de falar inglês no trabalho, tá se preparando. Então, tem várias aulas aqui incríveis, bem práticas, sobre inglês para trabalho. As aulas do Esquenta do Construindo Fluência, acho que foi do último, estão todas aqui, ó, para vocês poderem estudar. Tem um módulo aqui de I have a question, né? Eu tenho uma dúvida, que eu vou começar a colocar aqui. Já comecei a colocar as dúvidas mais frequentes de vocês. Por exemplo, como pronunciar o TH? Então, tem uma aula bem joia. Ordinal numbers. Como usar e pronunciar, então tem esse módulo aqui também. Sabe as aulas ao vivo de segunda-feira do YouTube? Então aqui estão com as datas, ó. E aqui para vocês poderem estudar, tipo, as melhores por aqui. Então tem muita coisa na plataforma, tá? Para vocês poderem praticar. Inclusive para vocês poderem intercalar. Porque você pode, por exemplo, fazer uma aula do currículo, da ordem, vamos supor, do básico ou do intermediário. E aí a aula seguinte, a aula do dia seguinte, você pode chegar e... ao invés de você fazer a aula seguinte, você pode fazer uma aula de revisão para poder quebrar o gelo, entendeu? Você pode fazer uma aula de técnica de estudo, fazer uma aula de técnica barra, então você pode customizar da melhor forma. Acho que vocês estão falando que ficaram com dificuldade nessa aqui, ó. And I want you, and I want you, and I want you. Peraí, vocês estão falando que tá difícil? Nada é difícil para a técnica barra. Vamos lá, eu vou desenhar para vocês. Às vezes isso acontece, tá? E eu quero você. Você quer eu? Você me quer? Você me quer também? Vocês entenderam o significado? Vamos por partes. Vamos lá, que eu só saio daqui agora quando vocês entenderem isso daqui. Ó, vocês estão falando que foi difícil, né? Calma aí. Eu vou descomplicar agora para vocês, gente. Vocês me deram um challenge. So, challenge accepted. Desafio aceito. Vocês entenderam o que significa? E eu quero você. Você me quer? Você me quer também? Então, o significado funfou. Se funfou, manda funfou aí. Só para eu saber que tá... Vamos lá. A Luciandra falou, tô cozinhando, Gabi. E ouvindo para anotar depois. Perfeito.
Funfou, tá, vocês entenderam o significado. Vamos então agora para a pronúncia, tá? Então, ó, agora vocês já sabem, vou botar o barra aqui. Por que na hora de falar esse and I, ela falou meio que um and I? Vocês entendem essa parte? Por que ela falou and I? And I? Sim, né? Então, o D não pronuncia por causa daquele and. Juntou o som do N com I, então ficou and I. Tranquilo? And I. Na hora que ela foi fazer esse want pro you, entrou nessa outro padrão de efeito cotonete. Então ficou assim, ó. Ao invés de want you, ficou meio que want you. Vocês entenderam isso daqui? Se sim, mande para mim aqui um beleza. Vai, vamos criar esse código aqui para eu poder saber que não tá com delay. And I want you, and I want you. Se vocês entenderam essa primeira parte, me manda um beleza aí. Significado funfado. Boa, Thaís, exatamente. Beleza, beleza. Tá, tranquilo. Então vamos ouvir por partes. Só esse and I want you. Só isso que eu quero que vocês foquem. Ela fez alguma coisa no início, tá? Sei lá o que ela fez no início, nesse corte, ó. And I want you, and I want you, and I want you. É isso. And I want you. E agora vocês já entenderam o porquê que isso acontece. Na hora que ela faz esse você me quer, olha o que ela vai fazer, né? Então a gente vai ter outro barra aqui que vai ser assim, ó. Do, que é a pronúncia do do. Do you. Tranquilo, né? Do you. Do you. Want me. Ela faz um want me. Aqui não vai acontecer esse padrão de efeito cotonete porque não é o T com you, é o T com me. Beleza? Então ela fez assim, ó. Do you want me? Só que aqui nesse T, ela vai segurar ele sinistramente. Ela não chega a ignorar ele, ela só vai segurar esse T. Então ela não vai fazer assim, ó. Do you want me? Ela não vai explodir. Esse é outro padrão de efeito cotonete, tá? Quando vocês forem estudar lá na plataforma, lá naquele módulo, vai ter um padrão de efeito cotonete que eu ensino para vocês, que é assim, ó. Esse é o nome dele. E eu mostro para vocês que palavras que terminam com som de T ou D, a tendência é segurar o som, não explodir. Então, ao invés de want me, não é que eu ignoro o som dele, igual aqui do D. O D realmente ignora, por isso que o and tem um padrão ali específico para ele. É segurar o som. Então, ela faz, ó. Do you want me? Do you want me? Se vocês entenderam isso daqui, essa segurada, aqui vocês vão ver depois, tá? Isso aqui. Mande para mim aí um ok. Vai, só para eu poder saber que vocês entenderam. Porque aí eu boto a senha novamente. Tá vendo? A gente faz sempre o quê? Foca na solução. Sério, eu vou falar isso todo dia. Porque a gente precisa, na verdade, o ser humano precisa disso, né? Vocês, eu também preciso, todo mundo precisa ouvir isso. Cara, bora focar na solução, porque tem solução, lembra disso. No universo do inglês tem solução. Ok, beleza. Então, ó, do you want me? Segurando o T. Só essa parte, vou tentar deixar só essa parte, peraí. Do you want me? Do you want me? Do you want me? Segurando o T. Então, ó, as duas primeiras partes. And I want you, do you want me? And I want you, do you want me? And I want you, do you want me? Entendeu? E ela termina fazendo o quê? Do you want me to? Então ela faz exatamente a mesma coisa, do you want me? Só que ela bota só um to no final, porque é a pronúncia desse to aqui de também. Então, no frigir dos ovos, como diria minha avó, my grandma, de pronúncia, a gente está tendo isso aqui, ó. Vocês entenderam o vocabulário? O que significa? E aqui eu mostrei para vocês alguns padrões de efeito cotonete que vão te ajudar a entender isso com mais clareza. Tá vendo quando eu falo para vocês que para você poder ouvir uma coisa em inglês e entender aquilo ali joia, precisa de vocabulário? Por quê? Por que eu perguntei primeiro? Gente, vocês entenderam o que significa? Porque se você falasse assim, não, Gabi, eu não entendi o que é esse want aí. Então, quer dizer, não adianta. Se você não sabe o vocabulário daquilo, não vai fazer sentido o som realmente. Você vai ter dificuldade de entendimento.
Percebe? Aí, qual que é o ingrediente de número 2 que a gente viu lá em cima? Padrões de efeito cotonete. Então, precisei te apresentar o padrão aqui de and e de T mais you, T mais your, para você poder entender por que desse want you, por que do enare. Percebeu? Então, agora o som ficou and I want you, do you want me, do you want me to. O que ela faz? Ela, cara, pega esse T aqui e deixa ele bem escondidinho. Vamos de novo? And I want you, do you want me, do you want me to. Vocês entenderam? Ó, o Daniel pediu a música completa. Eu posso até mandar, cara. Eu não tenho nem ideia que música é essa. Todas as vezes, inclusive, fica a dica aqui, ó, pra gente poder ir finalizando esse nosso encontro, porque eu acho que vocês já pegaram bastante informação. Lembrando que vai estar lá na plataforma, tá, gente? Tudo isso aqui organizadinho. Mas o ponto é, eu quero apresentar para vocês onde que eu tiro essas cenas. Essa aqui é uma ferramenta muito joia para vocês. Então, a frase ali em cima meio indecente. Peraí, deixa eu tirar aqui primeiro. Foi sem querer, gente. Just a second, please. Oh my gosh. Por exemplo, a gente pode pegar aqui essa ferramenta e colocar aqui. Vamos supor, eu queria essa ideia do want you, tá? Eu queria mostrar para vocês esse fenômeno. Então, eu vim aqui e digitei. Deixa eu botar aqui. I want you. Gente, tem umas coisas indecentes aqui nessa frase. Por exemplo, I want you to help me. Deixa eu botar uma frase mais específica aqui. Mas eu quero que vocês anotem esse site, porque ele é muito joia. Deixa eu ver aqui como é que ela vai falar isso aqui, quer ver? Ó, esse yarn aqui, ele é muito joia pra gente poder pegar esses trechos de frase pra gente poder ver, tá? Isso sendo usado na prática. Então, por exemplo, aqui, ó, eu botei, eu quero ver eles falando I want you to help me. You want to help me? I want to help Leila. Então, aqui não é muito dentro, mas aqui já, ó, I want you to help me to help you. Vamos ver como é que ela falou isso. Eu quero que você me ajude ou ajudar você. Tipo, me ajuda ou te ajudar. É o famoso. Vamos ver aqui juntos. Não tá aparecendo? Why? Why not? Peraí. Agora acho que foi, né? Será que foi agora? Acho que sim. É esse aqui, ó, yarn. Tá? Então, vocês podem digitar assim, get yarn. Aí, digita no Google que ele já vai te direcionar para cá. É esse verdinho aqui. Então, aqui só para mostrar para vocês, ó, eu botei assim, cara, eu quero ver eles falando essa frase em inglês. I want you to help me, por exemplo. Aí eu clico aqui, ó, vamos ver como é que ela fala. Eu não sei como é que ela vai falar isso aqui. Você clica aqui. Ai, minha garganta tá doendo. I have a sore throat. Deixa ele ir, peraí. Ele tá carregando. A Gerícia falando, adoro esse yarn. Ele é muito joia, gente. É, porque tá carregando a tela, gente. Peraí. Tava aparecendo? Tá vendo? Vocês me deixam confusas, confused. Demorando para poder carregar. I want you to help me to help you. I want you to help me to help you. I want you to help me to help you. Olha que lindo. Essa frase aqui, então, significa eu quero que você me ajude a ajudar você. É o famoso me ajuda eu te ajudar, né? O meme. Observa, na hora que ela falou esse eu quero que você, ela não fez um I want you, aplicando esse padrão de efeito quadrático que eu te mostrei. Ela fez o que segura o T. Entendeu? Ó. I want you to help. I want you. Ela engoliu esse T assim. Ela não acabou com ele, mas ela deixou ele bem em segundo plano. I want you to help me to help you. Me to help you. I want you to help me to help you. Então, enfim, então eu peguei essa música daqui, entendeu? Mas eu posso tentar encontrar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que foi que eu achei. Porque tem como botar música. Do you want me? Vou botar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aí vocês já anotam aí. Não sei nem se é de um filme, enfim. Aqui, ó. Foi disso aqui, ó.
Carly Rae Jepsen, I really like you. Vê se encontra no YouTube alguma coisa, tá? Em relação a isso aqui. Mas aí foi essa música aqui, acho que foi o Daniel, né, que pediu. Meus amores, ó, você, aluno DQD, ao final de cada aula, seja uma aula ao vivo, seja uma aula da plataforma, o seu objetivo é olhar para aquele material e falar, tá, joia, eu entendi, eu fui praticando em voz alta, perfeito. O que eu posso usar disso daqui para encher os meus 4 P's? Vocabulário, estrutura, pronúncia e efeito cotonete. Você precisa encher esses 4 potes. Como que você enche esses 4 potes? Eu te ensino isso ao longo do curso. Pote de vocabulário. Como é que você explora de fato vocabulário e estrutura? Caderno de insight. Então eu olho para uma aula dessa e eu falo, cara, que joia! Quais são os 3 vocabulários ou estruturas que eu aprendi com a Gabi hoje no sábado que poderia ir para o meu caderno de insight? Vocabulário, de repente, que estava esquecido na minha cabeça. Uma estrutura nova, um vocabulário novo, que eu falo, caraca, eu posso muito usar isso no meu dia a dia. Então, você tem que se perguntar e colocar a mão na massa em relação a isso. O que é colocar a mão na massa? É fazer isso, encher os seus 4 P's. Então, isso em relação a vocabulário e estrutura. E em relação à pronúncia, como que você enche o seu pote de pronúncia? Com técnica //, praticando em voz alta. Por exemplo, bom, dessa aula que a Gabi me deu aqui agora, quais são, sei lá, que seja uma pronúncia. Lembra que vocabulário e estrutura eu indico para vocês no máximo 3 por vez. Mas em relação à pronúncia, pode pegar uma. Pô, uma palavra que eu consegui limpar a minha pronúncia, que eu consegui pegar essa clareza com técnica //. E efeito cotonete, bom, a aula foi só sobre isso. Então, você tem 3 padrões aí, e aí você acabou indo enchendo seus 4 P's se você foi anotando tudo bonitinho. Então, eu quero te colocar nesse modo. Não é sobre você participar da aula ao vivo, me assistir no Instagram todo dia. É o que você vai fazer com isso. É aí que mora o seu resultado e é aí que o seu sonho vai se realizar. Have a good Saturday, tenha um bom sábado. O nosso próximo encontro ao vivo, tá lá no cronograma, é na segunda-feira, no aulão aberto do YouTube, às 8h05 da noite, tá? Aí, na segunda-feira já vai ser dezembro? Deixa eu ver aqui. Porque na primeira segunda-feira do mês, vocês recebem o cronograma com as aulas de conversação, com tudo bonitinho. Então, ó, no dia 6... provavelmente vai até um pouco antes, provavelmente até no dia 29 mesmo de dezembro, 29 de novembro, vocês já vão ter o cronograma de dezembro, tá? Para vocês se organizarem. Inclusive, a gente podia colocar uma missão para eles, irem lá na última postagem do Instagram e falar exatamente sobre isso que a gente falou hoje, a importância de estudar de forma ativa. Exatamente. Que é o que você falou lá, você levantou essa bandeira. Perfeito. Então, ó, faça isso, tá? Você, aluno da QD, que entendeu a mensagem disso que eu falei para você sobre ser ativo, vamos espalhar essa mensagem para as pessoas. Sobre a gente estudar de forma mais ativa, estudar de forma mais intencional, focar mais na solução. Então, você pode ir lá no meu Instagram, no último videozinho que eu postei, que deu essa polêmica, e compartilhar com a gente a sua opinião e um pouquinho do que a gente conversou, sobre isso aqui nesse encontro de hoje, tudo bem? Vamos levar essa mensagem DQD para cada vez mais pessoas. Foca na solução, aprenda a curtir sua jornada e eu te vejo na próxima aula. Bye, bye!